Se vocês estiverem com a palavra de Deus, em Isaías capítulo 30, no versículo 15, está descrito assim: é no silêncio, na calma e na esperança que reside a vossa força. Guardem isso. É no silêncio e na confiança que reside a vossa força. Ô assunto difícil. Falar de silêncio para nós nesse mundo barulhento. Jesus ficou em silêncio durante 30 anos. 30 anos. Depois ele foi para o deserto, permanecer em silêncio 40 dias, em oração para escutar o Pai, depois falar. Como a gente precisa pedir a Jesus a graça do silêncio na nossa vida. Nós vivemos na ditadura do barulho, na tirania do barulho, e o silenciar é a segunda coisa mais difícil. Qual é a primeira coisa mais difícil no mundo que nós estamos vivendo? É ensinar as pessoas a fazer o quê? A despertar nas pessoas o quê? Que vocês acham que está sendo mais difícil? Despertar nas pessoas o desejo e o gosto pela oração. O telefone não para, tem que mandar mensagem toda hora, eu tenho que responder toda hora, então os dedinhos não param de clicar. E o nosso telefone está sempre ocupado. Como é que Deus vai falar? Observem. Existe uma armadilha imensa na nossa vida, que é o ativismo. É o fazer, fazer, fazer. E Deus nos pede para ser filho. Como a gente é enredado. Então vocês imaginem, quando eu vou me colocar em oração, o que Jesus fala? Entra no teu quarto e fecha a porta. Fecha a porta para o resto. Mas aí nós temos uma tirania dos olhos, porque nós estamos vivendo um mundo que só tem imagem. Só imagem. E como é difícil fechar os olhos. E eu falo com vocês assim, às vezes diante de uma situação que você vai pecar pelos olhos, você lembra disso? Quem fez o olho, fez a pálpebra, né? Fala, me faz fechar os olhos para não pecar, Senhor. Como é difícil a gente fechar os olhos para abrir os olhos para Deus. Como é difícil, como é que o mundo está poluído por imagens, e tantas imagens que nos agridem, quantas imagens, que não nos permite ficar para a oração. Então às vezes é preciso fechar os olhos. O quanto é difícil fechar o ouvido para conseguir rezar. Porque tanto barulho externo, além do nosso barulho interno. Olha como é que isso é uma arte que a gente precisa pedir a Deus a graça. Se vocês observarem a orelha uns dos outros, vocês verão que aqui dentro nós temos a imagem de um feto. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Porque de acordo com o que eu escuto, vai gerar na minha vida, em mim vida ou morte. Como é que eu vou silenciar para que Deus fale? Para que isso possa gerar vida em mim, se eu não consigo silenciar. As músicas que a gente escuta, é muito mais hoje em dia uma agressão, do que algo que me leva a contemplar o Senhor meu Deus. Mas se eu conseguir vencer, fechar os olhos, fechar o ouvido, não, agora eu fechei a boca. Mas fechar a boca, os lábios, não quer dizer que eu me abro para uma torrente de pensamentos e sentimentos dentro de mim. Eu estou tentando rezar, fechar a porta do quarto, mas aí eu penso naquela pessoa que me ofendeu, naquele discurso que eu vou fazer, que eu vou encontrar fulano e vou brigar. Aí vem os rancores, vem as paixões, vem os medos, vem tanto ódio. Você rezou o quê? Nada. Mas ficou ali diante da imagem de Jesus, fazendo o quê? Nada. Olha que luta que é vencer o silêncio.
Porque na verdade o silêncio é quando eu consigo calar as paixões do meu eu para permitir que Deus faça. Olha que luta que é a vida da oração. Porque eu não posso entrar numa repetição automática sem saber o que eu estou falando. A gente reza no automático. A gente liga uma primeira e reza. Fala, o que você falou? Fala, não sei. Qual que foi a frase que eu falei com vocês de Isaías? Acabei de falar. O que foi que eu falei com vocês? É no silêncio e na esperança que reside a vossa força. No silêncio e na esperança. Quanto mais perto de Deus, mais cheio do Espírito, mais calado. Quer ver uma imagem que vocês nunca vão esquecer? Já viram o caminhão vasculante, caminhão caçamba? Já viram ele andando quando ele está vazio? Ele bate o tempo inteiro e faz barulho. Veja esse mesmo caminhão cheio. E ele é silencioso. Por que Maria era silenciosa? Porque é cheia de Deus. Compreendem? Então, quanto mais a gente caminha para estar cheio de Deus, mais as palavras não são necessárias. Mais a gente se cala de admiração diante de tudo de Deus. Mas quão difícil, meu Deus, é esse caminho do silêncio. Quão difícil é. Então prestem atenção. Jesus foi na casa de Marta, todo mundo conhece isso. Marta e Maria. E chegou lá, Maria sentou aonde? Nos pés de... Aí Marta, desesperada para fazer comida para aquele tanto de homem. Marta estava certa ou errada? Ela estava certa. Ela tinha que, imagina, fazer comida para 13, 14, devia ter uns 20 homens lá para comer. Ela não estava errada. O que estava errado em Marta? O que Jesus chama a atenção dela? Porque ela estava por dentro dissipada. Ela estava de olho em Maria. Ela estava dissipada. Por quê? É o mal que a gente comete hoje. Porque ela achou que tinha que fazer tudo sozinha pela força das mãos dela. Essa é a questão. É o que Jesus fala. Não confie em vocês, confie em... É no silêncio e na confiança que reside a vossa força. Vocês vão sair daqui sabendo esse versículo. Então Jesus fala com ela, Marta, Marta, tu te inquietas com muito pouco. Então qual é a grande tentação nossa? Achar que primeiro temos que fazer, é o inverso. Primeiro me encho de Deus, depois eu faço. Um dia um sacerdote foi procurar Madre Teresa de Calcutá. Ligou para lá e as funcionárias que atenderam, as irmãs falaram, a madre não pode receber ninguém. Ele fingiu que não escutou, foi lá do mesmo jeito. Chegou lá na casa da Madre Teresa e a moça toda educada, a outra freirinha, falou, a irmã não pode atender. Ele ficou parado como se não tivesse escutado. Aí a moça foi lá, a freirinha foi lá, chamou a Madre Teresa. Aí disse que a Madre Teresa veio, que aquele jeitinho dela, com a mãozinha segurando o terço, que ela não tirava o tercinho da mão, olhou para o sacerdote, chamou ele para uma sala, e o sacerdote preparou para conversar com ela. Estava tudo na cabeça dele, tudo que ele tinha que falar com ela, e Madre Teresa fez uma pergunta para ele. Vocês têm noção qual foi a pergunta que ela fez para ele? Ela perguntou assim para ele, quanto tempo você reza no dia? Pode imaginar o susto que o sacerdote tomou? Falou, uai, eu rezo o ofício todo dia, eu celebro missa e rezo o terço que eu aprendi com a minha avó. Ela falou, isso não basta. Isso não basta. Porque para o amor eu não posso dar o mínimo. O amor exige o máximo. Então eu preciso rezar mais tempo. Como é que você acha que eu saio para a rua para ajudar os outros, se eu não me encher daquele que é o amor? Porque para ajudar os pobres, sem Deus nós somos pobres demais para ajudar os pobres. Quer dizer, o que nós temos para ajudar alguém se eu não me encher de Deus primeiro?
Que amor eu tenho para dar para o outro, se eu não me encher do único amor que me faz amar e entender que somos irmãos? Como que eu vou cuidar bem do meu irmão que está caído na rua? Não julgá-lo, não condená-lo. Como é que eu vou saber o que ele precisa se eu não estiver cheio de Deus que me faz chegar perto daquele meu irmão caído e falar: o que você precisa agora? E não dar para ele o que eu acho que ele precisa. Nós temos que ter humildade. É seu irmão. Então você pergunta para aqueles que você encontra na porta dos lugares que você vai, às vezes na padaria, às vezes no restaurante, o que você precisa agora. Ele é seu irmão, é irmão de rua. Ele tem direito a escolher o que ele quer comer. Ele também tem sabor, também tem paladar. Não vai comer aquilo que eu acho que ele gosta. Pergunta para ele: esse paladar é o seu? Ter coragem de olhar nos olhos. Somos irmãos. Isso é seríssimo. Eu não posso, senão eu faço igual aquela história que vocês conhecem. Eu não posso dar, obrigada, eu não posso dar para o leão alface e dar para o coelho carne. Olha para o seu irmão que está caído, olha para ele. Mas para você fazer isso primeiro, você tem que estar cheio de Deus. Não invertam as coisas. Cuidado com a tirania do ter que fazer. Não, eu tenho que ser o quê? Filha do meu pai. E a linguagem é aprender a amar a Deus e a amar o meu irmão, porque somos todos aqui filhos do mesmo pai. E um dia vamos estar todos juntos num banquete com o nosso pai. Isso é real. Compreendem? Então eu não posso achar que eu posso fazer alguma coisa por você se eu não me abastecer primeiro do meu pai. É difícil ajudar. Sem a sabedoria do Altíssimo a gente não faz nada que presta. Nada que presta. Mas tudo a gente tem que ser dependente de Deus. Mas para mim ser dependente dele eu tenho que me silenciar. Senão como é que Deus vai falar? Não vai. Fala, não escuto. A gente vive um diálogo de surdo com Deus. Surdo mudo. Não consigo ouvir. Imagine São José, que homem do silêncio, mas na prontidão do anúncio do que, qual ordem o Senhor vai me dar para fazer. Sabe os atletas que ficam tudo em silêncio, esperando o tiro para dar a corrida? É assim que a gente tem que estar diante de Deus, em silêncio, porque senão Deus não consegue comunicar comigo. Mas se eu vivo na tirania do meu eu quero, eu preciso, eu faço, é o contrário. Vá lá e fala: se o Senhor não me der a graça, obrigado, se o Senhor não me der a graça de silenciar, de me esvaziar, de entender que eu sou criatura, que eu fui feita pelo Senhor, ter a humildade. O que é humildade, gente? Não é ser retardado, não. O que é humildade? Humildade é humus é a consciência de que eu sou a criatura, eu sou nada. Ele é o Senhor, Ele que faz todas as coisas em mim. Eu não sou capaz de nada. Sem Deus eu não sou capaz de ter levantado. Sem Deus eu não sou capaz de existir. Eu preciso aprender a silenciar. Eu preciso aprender de verdade, a amar o meu Senhor e só viver para servi-lo. E não servir a mim mesmo. Fazer as coisas para que as pessoas vejam e falem: uau, o que ela fez? Nós temos que aprender a fazer as coisas em silêncio, escondido, que só um veja, que é Deus. É só Ele que tem que ver. É só Ele que tem que olhar para nós. Mas nós corremos um risco absurdo. Vocês lembram quando Jesus saiu de Betânia? Quando Jesus subiu para Jerusalém, quando ele chegou em Jerusalém, domingo de Ramos, que Jesus foi acolhido por uma multidão, que presenciou, que viram a ressurreição de Lázaro. Então aquele povo estava todo impactado. Eles colocaram os mantos para Jesus passar em cima de um burrinho, lembra? Lembra disso? Gritaram e cantaram, aleluia. Jesus deve ter ficado feliz somente com a adoração daquelas crianças, porque já estava escrito, né? O verdadeiro louvor sairá da boca das crianças. E as crianças louvaram,
Cantaram, e o povo cantou muito aleluia, e muita coisa lá. Mas acabou, né? Vocês pensaram já no fim dessa história? Jesus desceu do burrinho, deve ter entrado na sinagoga, deve ter curado mais um tanto de gente. E aí, o que mais que aconteceu? Vocês ficaram sabendo de alguém que foi até ele e falou assim: você quer tomar um cafezinho comigo? Você está cansado, Jesus? Você quer tomar um banho? Você quer comer alguma coisa, Senhor? Eu vou fazer um jantar para o Senhor. Viram isso? Não. O que Jesus fez tarde da noite, quando acabou tudo? Voltou para a casa dos amigos dele lá em Betânia, onde ele sabia que ele teria comida e descanso. Por que eu estou falando isso? Jerusalém ficou agitado, muito grito, muita confusão, muita aleluia. Qual é o problema nosso? Às vezes nas grandes festas litúrgicas nós gritamos, damos aleluia, mas não acolhemos Jesus no nosso coração. Cuidado demais com isso, porque não é dessa forma que acolhemos o Senhor. Não é com sentimento só, não é com aleluia só, mas é no silêncio que tem que abrir espaço para que Jesus possa vir morar em mim. O que está escrito na palavra? Aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos nele fazer a nossa morada. Como é que nós estamos fazendo morada para Deus num coração completamente barulhento? Nós temos que aprender a silenciar. Nós só vamos conseguir silêncio quando eu enxertar o meu coração no coração dele e falar: me ajuda, Senhor, quando eu entrar para te adorar, ou quando eu entrar no meu quarto para rezar. Me ajuda a silenciar os olhos, o ouvido, não só os meus lábios, mas os meus pensamentos que não param, e o meu coração que derrama nas paixões. Porque isso é oração? Não. Então as pessoas falam assim: não, eu rezei demais da conta, mas eu continuo com o coração agitado. Eu falei: rezou para a pessoa errada, ou rezou do jeito errado? Porque quando eu rezo, eu tenho que sair em paz. Se eu não estou em paz, pode começar de novo que rezou errado. Então, qual que é uma grande arma que nós temos na mão? A palavra de Deus. Isso aí. Pega a palavra, leia de verdade e medita. Porque enquanto você está lendo a palavra, então seus olhos estão sobre a palavra de Deus, que você está meditando, Deus vai falar com você. Então seu coração se acalma, a cabeça acalma, tudo acalma, para que a palavra possa te transformar. Enquanto, a hora que o sacerdote estiver lendo o Evangelho, peça ao Espírito Santo uma graça. Fala com o Espírito Santo: abra o ouvido do meu coração, que a gente não escuta, não é com esse ouvido não, é com o ouvido do coração, e me faça escutar com o ouvido do meu coração. Faça essa palavra gerar vida em mim. Se não adiantou o quê? Nada. Hoje vocês vão guardar esse versículo de Isaías, de tanto que eu estou falando na cabeça de vocês. Capítulo 30, versículo 15. É na calma, é no silêncio e na esperança que reside a vossa força. Nós temos que aprender a ter esse silêncio. Não é um silêncio vazio, é um silêncio de uma presença. É o Espírito Santo conosco. Calar para que Deus possa te conduzir, possa te orientar. Falar: não vai para cá não, vai para cá. Para que Deus te conduza, para que na hora que vier os tormentos você esteja em paz. Porque a confiança em Deus, ela é uma construção, não é mágico, gente. O nosso caminho espiritual, ele não tem mágica, tem que ter investimento. E o investimento é o tempo que eu gasto com o tempo meu de oração. Não se iludam de achar que eu faço o sinal da cruz, vou rezando pela vida, então eu não faço um diálogo, eu faço um monólogo com Deus, porque só eu falo. Eu falo: Jesus, eu preciso disso, então tá, obrigada, tchau. Deus falou: uai, gente, que hora que ela vai me escutar? Só ela fala.
Ou eu reduzo a minha vida de oração na hora que eu vou dormir. E a gente reza deitado, coberto no escuro, porque não cremos que estamos diante de Deus que é vivo. E se eu invocar a presença de Deus, Ele vai estar à minha disposição, me olhando para uma conversa de pai e filho. Eu preciso me falar com o único que eu posso confiar na minha vida. E enquanto a gente não aprende isso, acontece alguma coisa, eu ligo para todos os vizinhos, para todo mundo da família, todo mundo te dá um palpite, te dá uma opinião errada, e você fica perturbado, não sabe para quem que vai. Compreendem? Então por que a gente não consegue acalmar? Quantos dos nossos problemas residem na falta nossa de saber ouvir? A gente resolve fazer, não pergunta para o Senhor, não escuta e resolve agir. Nós precisamos de aprender a silenciar. Mas como é difícil para nós entrar em casa e não ligar a televisão, rádio, Instagram, tudo ao mesmo tempo. E a gente nem escuta o outro que está do nosso lado, muito menos escutamos a Deus. Então a gente não vê. A gente fica parecendo a madrasta da Branca de Neve. Não, da Cinderela. Ela olha no espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo que eu? A gente esquece que ela está olhando no plano, no espelho que é plano, que a resposta é ali no plano, mas não vê a profundidade do resto. Para de olhar para si mesmo. Lembra da frase de João Batista: é preciso que eu diminua para que ele cresça em mim. É preciso que eu aprenda a silenciar, levar a minha vida de oração de verdade, gente. É preciso de verdade falar: eu vou me encontrar com o meu Deus. Oração é encontro, é diálogo, mas para isso eu preciso silenciar. Ô graça difícil. Ô graça difícil. A gente entra para rezar e eu fico observando, e tem me preocupado demais a nossa postura dentro das igrejas. A gente entra nas igrejas achando que estamos entrando no mercado. Estamos perdendo o sentido do sagrado, estamos perdendo o sentido do mistério. E se a gente não aprender a silenciar, nós vamos perder essa dimensão. E quando eu vejo as pessoas nesse vazio, é que perderam a dimensão daquilo que te transcende. Prestem atenção, quando a gente entra na casa de Deus, na igreja, eu estou na casa do meu Pai. Os amigos, vizinhas, comadre, vocês vão abraçar do lado de fora da igreja, não é dentro da igreja. Esse momento você está com Deus nosso Senhor. Presta atenção nisso. Presta atenção como se vestem, para não ser ocasião de pecado para ninguém. Presta atenção. Entra na igreja e está diante do Senhor teu Deus. Prepara o seu coração para receber Deus vivo, para estar diante dele misticamente na hora da missa. Nós somos levados para o Calvário. Lá não é hora de bater palma, não é hora de gritar, é hora de concentrar. E eu vou pedir uma coisa que é um parêntese: a hora que o sacerdote estiver entrando, reze por ele, mas não fica mexendo com o sacerdote, não fica querendo tocar no sacerdote. O sacerdote é sagrado. Não toqueis os meus ungidos, está escrito na palavra de Deus. Deixa o sacerdote entrar em paz. Ele está indo para um calvário, ele será o sacrifício, ele é o próprio Cristo naquele momento. Não disperse o sacerdote, não disperse. Deixa o sacerdote entrar e celebrar o que ele precisa celebrar. A gente precisa entrar na igreja e se comportar como um filho diante de um pai. É muito mistério que nós não sabemos explicar, mas nós temos que acolher o mistério. Nós somos muito bem-aventurados por ter uma missa, por ter a igreja, por ter a comunhão, por poder alimentar da palavra. Nós estamos perdendo a dimensão. Termina a missa, eu não sei o que foi falado na primeira leitura, nem que o salmo emendou a primeira leitura com a segunda e com o evangelho. Não entendemos nada. E saímos da missa falando: o que aconteceu lá? Nada mesmo, pois eu não vi nada. Nem prestei atenção no que eu recebi, nem no que eu escutei. Nossa vida espiritual não é uma brincadeira.
Nós temos que começar a levar a sério, porque ela é real. É real. Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, todos vocês sabem que vocês são alma e corpo. Nós cuidamos do corpo e temos que cuidar, porque é o corpo que Ele nos deu. E um dia esse corpo vai ser glorificado. Esse corpo será ressuscitado. E nós vamos estar em corpo e alma no céu. Um dia. Por enquanto só tem Jesus, Nossa Senhora. Mas um dia, Deus Pai fala isso para Catarina de Siena: eu irei devolver o corpo, Catarina. Então cuida do corpo que Ele te deu, porque lá é morada do Senhor. Deus habita em nós. Que dia que nós vamos entender isso? Mas nós não estamos alimentando a nossa alma. Por isso a gente vive deprimido, agitado, nervoso, brigando, porque a gente não silencia, a gente não escuta. É preciso escutar Deus falar, porque o mal, para chegar perto de nós, ele se reveste do bem. E como é que eu vou reconhecer que aquilo ali não é bom para mim? Apenas se eu estiver diante de Deus. Apenas se eu perguntar a opinião para ele assim: Jesus, eu devo casar com aquele moço mesmo? É lindo, ele tem covinha, tem queixo furado. Ele fala: não, minha filha, não vai ali não, que tem uma cova maior te esperando. Mas se eu não escutar, eu caio na cova. Se eu não aprender a ouvir o Senhor, eu vou tomar a decisão errada. Errada. É preciso pedir a graça do silêncio. Mas não é o silêncio que eu vou dormir diante de Deus. É o silêncio que eu vou abrir os meus sentidos para a presença de Deus. Então leve a palavra, mostra para Ele as coisas. Discuta com Ele as coisas, mostra para Ele. Cada coisa que vocês lerem, mostra para o Senhor. Fala: Jesus, só está querendo falar comigo o que nisso aqui? Deus habita em nós. Santo Agostinho já dizia: Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Nós estamos sempre fora e estamos vivendo um mundo de tanto barulho, de tanto tumulto, que sempre nos convida a estar de fora. Mas é preciso entrar. É preciso voltar e fazer a maior a viagem mais difícil da nossa vida, é andar por dentro de nós mesmos. É conhecer esse mistério que você é. Mas se você não começa a se perceber, a se olhar, vou aprender a viver as coisas de Deus de verdade. Vamos acolher Jesus de verdade no nosso coração. Vamos levar isso a sério. Vamos deixar de ter uma religião que é só de auê, só de aleluia. Na hora que sopra o primeiro vento não dá conta. Porque é no silêncio e na confiança que reside a sua força. Como é que eu vou dar conta de viver essa situação tão difícil? Porque eu tô situado. Deus nos coloca, à medida que vocês forem rezando, que a gente for rezando, Jesus vai ter condição de trabalhar em nós, para que o centro da nossa vida seja Ele. É a confiança incondicional em Deus, mesmo quando a vida está do avesso. Eu sei que eu tenho um Pai, e essa consciência da pertença, ela tem que te conduzir para o resto da sua vida. Porque quando você perder a saúde, a beleza, marido, filho, mãe, pai, emprego, saúde, e estiver sozinho numa cama, quem está com você? Quem está com você? Ele é o único que não vai faltar. Então essa amizade já tem que ser cultivada. Eu tenho que aprender a conversar com ele. Eu não posso conhecê-lo quando não tiver mais jeito. Eu tenho que conhecer a Deus enquanto eu tenho oportunidade de falar e Ele me ouvir e vice-versa. A nossa oração tem que ser um diálogo, mas eu tenho que silenciar diante daquele que é, contemplar aquela palavra que um dia nós vamos ouvir do fundo da nossa alma, quando Ele disser: eu sou a tua salvação, eu sou aquele que te buscou, eu sou aquele que te resgata, porque és meu. Você custou um preço muito caro para mim, custou o meu sangue na cruz. Vamos aprender com Jesus a silenciar, aprender com Nossa Senhora o silêncio, aprender com São José. Quando você vê o povo gritando muito, fazendo muito barulho, ele é vazio, não tem nada. Prestem atenção,
É preciso, Deus habita no silêncio. É preciso treinar o nosso ouvido. No mundo dessa tirania do barulho. Falar com vocês é preciso silenciar. É quase uma afronta. Mas eu preciso dizer a vocês: não façam as coisas no automático diante do Senhor teu Deus. É precioso demais poder estar diante de Deus. É precioso demais o momento que tivemos aqui agora, de adoração. É precioso demais ter a oportunidade de receber Jesus vivo. Não desperdicem. Não desperdice quando você reza um terço. Não desperdice. Filó, mas é muito repetição. Ano passado eu falei isso com vocês. Mas na verdade, nós vamos meditando os mistérios da nossa redenção. E à medida que a gente vai meditando, é a nossa vida que a gente vai apresentando a Deus, na alegria, na tristeza, no sofrimento, é o que estiver acontecendo. É isso que a gente vai expondo. Cuidado com as festas que a gente não acolhe. Cuidado, que às vezes Jesus, como lá em Betânia, lá em Jerusalém, ele não teve acolhida. E nós às vezes não acolhemos Jesus como ele precisa ser acolhido. A gente não convida ele para permanecer conosco depois de uma Eucaristia. A gente não fala com ele: não vá embora, fica comigo. Fica comigo. Permaneça comigo. Aquilo que Padre Pio falava com ele: se o senhor não ficar, eu vou te trair. Por quê? Porque eu não presto mesmo. Com qualquer 20 moedas eu te troco facinho. Então, porque o caminho de Deus é um caminho que não é um caminho de glória, não é um caminho de aplauso, é um caminho de chão batido, gente. Viver a vida espiritual todos os dias não é brincadeira, mas é uma decisão, é uma consciência, que se eu tenho um pai que me fez com uma missão, como é que eu vou negociar com ele o que eu tenho que fazer, se eu não paro e falo: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Fala, ajuda a silenciar essa loucura que está dentro de mim, que eu calo a boca, mas a minha cabeça está longe pensando um tanto de coisa. Me ajuda a não prestar atenção em nada disso e pensar somente em Deus. O que eu posso fazer por ti agora? E escute, porque assim Deus nos conduz. Acho que foi quinta ou sexta, já nem sei, meu dia está meio corrido. E eu faço questão de andar com cesta básica dentro do carro, para ajudar os irmãos que às vezes estão passando um momento mais difícil. Aí eu tenho muitos irmãos de rua, e encontrei com um deles que eu tinha marcado para ele pegar a cesta comigo, e o outro me viu dar na cesta, e eu não dei para esse outro. Esse outro é mais complicado. Falei com Jesus: Jesus, acabei de sair da missa, como que é difícil vos servir. Deixa eu te contar, o seu caminho não é mais estreito, porque não tem jeito. Se não for pela sua misericórdia, eu não chego nem no purgatório, porque vai prestar atenção. Acabei de comungar, mas eu não quero dar a cesta para esse outro rapaz, porque ele vai vender para droga, eu não quero dar para ele. Eu sei que é difícil, eu não posso julgar, porque o sol nasce para os justos e injustos, a chuva cai sobre todos, mas meu coração não pede para dar essa cesta para ele. Eu até combinei com ele que eu vou dar uma cesta segunda-feira para ele, mas amanhã, depois de manhã. Mas para ele hoje eu não quero dar. Mas me leva para quem está precisando. Que dia? Agora. Quem que nesse momento está precisando de uma cesta, Jesus? Me dá o caminho, para que lado que eu vou. Tinha passado na padaria, falei: para que lado que eu vou dirigindo agora, que o Senhor vai me levar em quem está precisando de uma cesta agora. Falei: então o senhor conduz o carro, né? O lado que eu vou dirigir é esse mesmo. Aí no sinal tinha uma venezuelana grávida, com um cartaz: me ajuda para comprar comida para os meus filhos. Falei: é essa, né, Jesus? É essa. Quando eu parei, eu já estava parada no sinal, abri o carro, desci e entreguei a cesta. Carreguei para ela, porque ela estava grávida. E o interessante é que os outros carros param, esperam. As pessoas esperam. E eu falei com Jesus: como é difícil, porque até para fazer o bem eu preciso do Senhor, senão eu vou fazer
errado. Se não vou fazer errado, Jesus, me ajuda a ajudar. Por isso que a Madre Teresa falou, como é difícil, a gente é incapaz de fazer o bem, se a gente primeiro não se abastecer de Deus. Então quem que tem que nos ensinar a rezar? Qual é o nosso mestre da oração? Quem é? Quem é o mestre da oração? Quem tem que nos ensinar a rezar? Vocês têm dúvida? Quem? Quem é? Quem? Para quem que os discípulos pediram quem para ensinar eles a rezar? Quem que os discípulos falaram o que com Jesus? Ensina-nos a... Nós temos que pedir isso a Ele todos os dias. Ensina-me, Jesus, a rezar. Ensina-me a silenciar. Ensina-me, Senhor. Ele ensinou. Me ensina a simplicidade. Me ensina a ser verdadeiro diante do Senhor. Me mostra que diante do Senhor eu te escondo o quê? Nada. Que o Senhor sabe de tudo que eu estou pensando, sentindo, sem eu precisar abrir a minha boca. Mas o Senhor só vai curar aquilo que eu te apresentar. Ele é tão doce, Ele é tão doce, é tão encantador, que Ele não vai virar para você e falar aqui, você tem um negocinho para me contar que você não está falando. Ele vai fazer isso com você? Nunca, porque Ele é puro amor, e o amor é incapaz de oprimir alguém. Mas se você falar com Ele, Jesus, olha o meu casamento que está um horror, o que o Senhor pode fazer por ele? Conta para Ele. Não sugere, né? Não sugere. Fala, eu entrego para o Senhor, só me ajuda. Aí deixa Ele guiar. Mas a gente precisa aprender a entregar. E aprender a silenciar para escutar Deus falar. Ou luta será isso na nossa vida, que se chama aprender a fazer silêncio. O silêncio é o ouro da nossa vida. É das coisas mais difíceis da gente chegar na nossa oração. É adquirir o silêncio dos olhos, do ouvido, que nenhum barulho vai te tirar da presença do Senhor. E que a hora que você fechar seus lábios, o seu coração não vai falar. E os seus pensamentos também não vão acontecer. É você nua diante dEle. Isso é graça para se pedir. Me ajude, Senhor, porque eu quero crescer na minha vida espiritual. Me ajuda a não fazer uma enxurrada de pensamentos e sentimentos que não vão me levar a lugar algum. Me ajuda a estar completamente sozinha diante do Senhor. Eu te adorando em silêncio diante do Senhor. Apenas em silêncio. E deixa o Senhor fazer. Lembra daquele camponês que ia lá no Cura d'Ares? Lembra? Lá na França, lembra dessa história? Não? Não. O sacristão ficava invocado, que todo dia ele chegava, ficava lá diante do Santíssimo e ia embora. Ficava uns 15 minutos e ia embora. Uai, mas o que você faz aqui? Eu venho rezar. Uai, rezar? Eu não vejo você fazer nada. Eu rezo, uai. Rezar é assim, ó, eu olho para ele, ele olha para mim. Olha onde ele chegou. Eu olho para ele e ele olha para mim. Um contempla o outro, um sabe. E a gente vai se tornando semelhante àquele a quem a gente contempla. Compreendem? É simples assim. Eu olho para ele, ele olha para mim, em silêncio. No respeito e na reverência de ter um Senhor, meu Deus e meu Salvador. Aprender esse mistério que é grande demais para compreender. Qual é a maior amostra do silêncio mais puro que você vê todos os dias? Você tem o direito de ver todos os dias, se quiser. Qual é? O quê? É a hóstia consagrada. É Jesus ali naquele silêncio, ternura e amor por cada um de nós. Ô gente, a grama cresce em silêncio. A árvore dá flor e dá fruta em silêncio. O sol, a lua e as estrelas se movem em silêncio. Nós que somos barulhentos demais, porque são vazios. Eles são cheios. Eles fazem tudo em silêncio.
Imagina, nós vamos ter uma missa daqui a pouco. O padre vai falar as palavras da transubstanciação, o maior milagre do mundo, e nós vemos ele em silêncio profundo. O corpo e o sangue de Jesus ali naquele pão e vinho, em silêncio. Nós não aprendemos nada até hoje. O quanto a gente é barulhento diante de Deus. É preciso silenciar. Vamos pedir a Ele a graça. Senhor, me dá a graça de esvaziar de mim. Me esvazia, Senhor, de mim, para que eu seja cheia de Deus. Aí até o nosso passo vai ser mais silencioso. Vamos deixar de andar apressado, correndo, porque eu estou cheia de Deus. E vou tirar de mim a ilusão de que eu sou capaz de fazer. Eu faço o que mesmo? Nada. Mas com Ele eu serei insuportável. Mas é com Ele. Ele pode fazer através de mim. Eu é que não sou capaz de fazer nada sozinho. Só fica na ilusão. Porque isso desfaz. Bento XVI dizia que tudo que se começa sem ter por princípio Deus, não se sustenta. Então preste atenção na vida de vocês, tudo que a gente vem fazendo, e que a gente não é capaz de colocar por primeiro Ele. Ele como princípio, Ele como Senhor, porque eu não ouvi o que Ele queria. Eu não apresentei a Ele o meu sonho e disse, é esse mesmo o caminho? É para cá que é para ir? Você imagina se Jesus foi para o deserto ouvir o Pai, se todas as grandes decisões de Jesus foram precedidas por oração. Ele ficava em silêncio no monte, em oração. Nós pobres mortais fazemos tudo igual, não é verdade? Primeiro nós fazemos e depois falamos para as pessoas assim, reza para mim para dar certo. Não é assim? Reza para mim para dar certo. Mas a gente não consultou o Senhor. Então a gente quer dobrar o Senhor para a nossa vontade. Esquecemos que a vontade dele é que é perfeita. Quanto nós temos que aprender na nossa caminhada espiritual. Quanto que hoje nós vamos ter que sair daqui pensando mais. Porque se eu não estou, falei de vocês mais cedo, se eu não estou pensando em Deus, eu estou pensando em mim. E aí a gente vai descobrindo que a gente acha que a gente aqui é o mais importante. Vamos aprender a viver para Ele, né? A voltar para Ele. Se o Senhor me fez, me criou, e me deu esse talento, me ajuda a colocar isso à disposição do Senhor e do meu irmão. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu sou tão cheia de nada. Não tanto de nada. Tudo isso que vai acabar, que vai passar, eu corro atrás disso. Não me deixa ser daquela geração que está lá em Mateus, tem olhos e não vê, tem ouvido e não escuta. O coração desse povo endureceu, e eles não conseguem voltar para mim para que eu os cure. Vamos pedir a Deus que quebre o nosso coração, que Ele quebre, para que a gente possa aprender a ouvi-lo. Porque a gente vai fechando o nosso coração, é tanta mágoa, é tanto rancor, é tanta decepção que a gente vai blindando a gente. E a gente acha que Deus vai nos decepcionar igual a gente é decepcionado. A gente acha que Deus nos ama como é o nosso amor uns pelos outros. E o amor de Deus é incondicional, Ele é eterno, Ele não depende daquilo que eu fiz. Porque Deus é simplesmente amor. Então a única coisa que Ele sabe fazer é amar. E se nós somos filhos dEle e herdamos o DNA dEle, nós temos que aprender a viver a linguagem do amor, que é amar a Deus e amar aos outros, os irmãos. E isso é a história de uma vida. De uma vida. Porque fala, Filó, como é que eu vou amar aquela pessoa insuportável do meu cunhado, da minha cunhada, do primo, do irmão, do parente, daquele que trabalha comigo? Como é que a gente vai amar? Tem uma regra de São Bento nisso aí. Vocês conhecem essa regra? São Bento falou que não é que que eles é que são difíceis, não é? Que na verdade quando você encontra uma pessoa muito difícil de conviver, ela vira o espelho para você e fala, olha como é que você ainda é. Você acha que você já fez muito progresso? Olha aqui, ó, você nem andou ainda. É duro? São Bento não era brinquedo não. Vira um espelhinho para você e fala, olha aqui aonde que você está na sua caminhada espiritual. Você nem saiu do lugar.
e você vive com um terço na mão, adiantou o quê? Nada. Não é de chorar? É de chorar. Por que eu não estou rezando e minha oração não está sendo eficaz? Porque eu só faço uma repetição de lábio, é aquilo que Jesus falou. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Deixa Deus quebrar o seu coração. É tão difícil a gente entender que às vezes a gente tem sede de Deus. Porque quando eu estou com sede, eu venho cá e tomo água, não é? E o quanto é difícil a gente entender que está com sede. É difícil. E às vezes as pessoas te encontram e falam: fulano, o que aconteceu com você? Você fala: nada. Nada. Aconteceu alguma coisa? Não. Perdeu alguma coisa? Não. Está triste? Não. Acredito em Deus? Acredito, até acredito. Mas o que falta? Perdeu a paixão, perdeu o desejo, perdeu o elan, não é? Perdeu aquela alegria de ter uma pertença, de viver somente para Ele. Perdemos isso. Então, gente, é difícil perceber que perdemos o desejo de viver de Deus e só de Deus. É duro não ter desejo por Deus. É duro não desejá-lo acima de todas as coisas. Mas se eu não aprendo a silenciar, eu não descubro nem isso. Eu nem me vejo nisso. Eu nem percebo isso. E a vida espiritual nossa fica só um de fora. Não temos o de dentro que nos alimenta. É preciso calar. É preciso entrar no quarto e fechar a porta. É preciso pegar um horário do seu dia para ser dia de oração. Tranca ele. Coloca arame farpado. Aquele horário é só seu e dele. Todos os dias? Sim ou não? Mesmo horário? Sim. Porque ele te espera. Isso é de morrer de amor. Ele te espera. Você não tem tempo para ele, porque ele tem tempo para você. Ele te espera ansiosamente para ter oportunidade de falar com você. A sua vida é bem-aventurada. Eu te quis, eu te desejei, eu te sustento, és meu. Presta atenção quando vocês ouvirem isso. És minha, todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Então está preocupado com o que mesmo? Com a miséria que eu sou, né, Senhor? Que nem prestei atenção nisso. Prestem atenção nesse Deus que não tem mais como nos amar. Mas se a gente não aprender a estar diante dele, em silêncio, em adoração, em contemplação, porque ele é o único digno disso, nós vamos nos prostrar diante de quem? Nós estamos colocando outros ídolos. E aí de repente nós estamos preocupados em juntar dinheiro, em ter sucesso, em ter um número de seguidores. Para quê mesmo? Isso te serve para quê? Para nada. Isso diante de Deus te serve só para aumentar a sua responsabilidade. Porque falou o quê mesmo para os outros? Presta atenção, as coisas de Deus são tão simples. Tão simples. E nós complicamos tanto a nossa vida com o Senhor. Não estamos aqui para fazer, estamos aqui para ser. Ser filho de Deus. Tem coisa mais difícil que isso? Não. O padre, quando termina a missa, ele fala uma frase, ele fala: glorificai a Deus com as vossas vidas. Eu até estremeço quando eu escuto isso. Glorificai a Deus com as vossas vidas. Pare e pensa no que ele acabou de falar. Você fala amém, estou saindo. Não prestou atenção no que ele falou. Glorificai a Deus com as suas vidas. O que você está fazendo que as pessoas têm que olhar para a sua vida e falar: nó, como é que você fez igualzinho o pai? Você está tão parecido com o pai. Já imaginou o dia que as pessoas olharem para a gente e lembrar do pai? Já imaginou quando as pessoas glorificarem a sua vida pela atitude que você acabou de ter nesse minuto? Mas se eu não aprender a silenciar, eu vou escutar o quê? Eu mesma. E não sou eu que eu tenho que ouvir aquele que me criou, aquele que me ama e aquele que tem um projeto na minha vida, que nós vimos mais cedo, de misericórdia, um projeto maravilhoso. Mas como a gente precisa dessa graça. Eu acho que se a gente conseguir essa graça hoje, nessa quaresma de São Miguel, ganharmos a graça do silêncio, misericórdia, ninguém vai dar conta de nós. Se a gente aprender a silenciar diante do nosso Deus, estar atento a tudo que Ele falar, ao menor atitude dele, falar: meu pai falou isso, meu pai quer que eu faça isso. Imaginou a comunicação nossa com Ele? Será perfeita?
Já imaginaram isso? Ganhar de Deus essa graça do silêncio. Entender e viver essa frase, só esse versículo de Isaías. É no silêncio e na confiança que reside a vossa força. Quando você não tem mais nada para segurar, você não tem sua conta bancária, você não tem saúde, você não tem amigos, você não tem ninguém, mas a sua confiança está colocada em, e ele falha? Nunca, nunca, nunca ele falha. Essa segurança, essa certeza é que te dá sustentação para levantar todos os dias, mesmo na hora que o momento está dificílimo. É essa confiança absoluta que ele é o único que não vai falhar. Mas eu não quero que vocês apenas escutem isso, eu quero que vocês vivam isso, porque enquanto vocês não viverem isso, isso se tornar verdade no seu coração, isso não te transforma, você não caminha. Compreendem? Porque a oração, a nossa vida com Deus, a vida espiritual não é um chapéu que fica andando, sobrevoando a sua vida. Ela tem que aterrar numa vida concreta e Deus tem que fazer história na sua história. Compreendem? Deus não tem que estar desconectado de mim, Ele tem que estar em mim. A nossa vida Deus quer vivê-la. Deus quer viver conosco, não é uma relação escolar. Ele quer viver na profundidade da sua vida. Fala, Filó, mas a minha vida é tão basiquinha, eu não faço nada. Eu só cuido dos meninos, do marido, da casa, é lá mesmo que Ele quer. Compreendem? Deus quer viver conosco o nosso dia a dia todo. Seja a vida mais miserável que a gente considere que tenha. Porque é somente essa vida miserável que Ele quer transformar numa coisa extraordinária. Porque Deus é extraordinário. Não existe ninguém como Ele. Então vamos aprender isso, não é? Que Deus tem um projeto na nossa vida, mas que eu preciso aprender a silenciar diante do meu Deus, para que eu dê conta daquilo que a vida bater em mim. Eu não posso escolher aquilo que vai chegar, mas eu posso decidir como eu vou viver a partir daquilo que chegar. E eu tenho que viver a dor, o sofrimento, tudo que chegar, pensando nessa frase: é no silêncio e na confiança que reside a minha força. Por que você está de pé? Porque eu confio naquele que é capaz de me sustentar, daquele que não tem impossível para Ele, aquele que pode mudar qualquer coisa em qualquer minuto, porque Ele é Deus e ninguém pode com Ele. O poder dele é ilimitado. Só Deus pode tirar do mal um bem, senão Ele não seria o Todo-Poderoso. Então seja lá o que te acontecer, Ele pode mudar toda a história em uma fração de segundo, porque Ele é Deus, guardem isso. E deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus te transformar. Vamos pedir a Ele, fala: Jesus, me ajuda, aquilo que eu falei de manhã. Deixa Ele ser esse barro na mão dEle. E se Ele achar que a massa não está indo bem, e que a obra não está indo bem, fala: quebra, Senhor. Pega meu coração que está duro, que a sua palavra não consegue penetrar. Quebra. Isso é um coração contrito. Essa é a imagem do coração contrito. Quebra meu coração, esmigalha a terra. Quando a terra está muito seca, não adianta jogar água, que ela fica parada por cima. Então a palavra ela fica na superfície, ela não entra. Quebra, Senhor, igual eu faço com a terra. Quebra a terra, quebra o meu coração, para que a palavra possa entrar, possa empapar o meu coração e possa fazer crescer frutos. O fruto de amor, de misericórdia, como o Senhor me ensinou. Me ajuda a ter os mesmos sentimentos do seu coração. Me ajuda a ter os mesmos pensamentos que o Senhor. E me ajude somente a amar aquilo que o Senhor ama. Me ajude somente a ter a vossa santíssima vontade. Me ajuda que somente eu deseje aquilo que o Senhor deseja. Que eu sonhe somente com aquilo que o Senhor sonha. De tal forma que eu esteja tão fundida no Senhor, que meu coração já esteja enxertado. E que as palavras não precisam mais, Senhor, porque eu estarei tão extasiada diante de tanta beleza, eu possa somente contemplar aquilo que é absolutamente extraordinário. Que nessa quaresma de São Miguel, Deus se compadeça da nossa miséria e conceda a mim e a cada um de vocês a graça do silêncio, para que a gente possa ouvir no fundo da nossa alma que a nossa vida é bem-aventurada e que Ele, somente Ele, é a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
fala, meu pai falou isso, meu pai quer que eu faça isso. Imaginou a comunicação nossa com ele? Será perfeita? Já imaginaram isso? Ganhar de Deus essa graça do silêncio, entender e viver essa frase, só esse versículo de Isaías, é no silêncio e na confiança que reside a vossa força. Quando você não tem mais nada para segurar, você não tem sua conta bancária, você não tem saúde, você não tem amigos, você não tem ninguém, mas a sua confiança está colocada em, e ele falha? Nunca, nunca, nunca ele falha. Essa segurança, essa certeza é que te dá sustentação para levantar todos os dias, mesmo na hora que o momento está dificílimo. É essa confiança absoluta que ele é o único que não vai falhar. Mas eu não quero que vocês apenas escutem isso, eu quero que vocês vivam isso, porque enquanto vocês não viverem isso, isso se tornar verdade no seu coração, isso não te transforma, você não caminha. Compreendem? Porque a oração, a nossa vida com Deus, a vida espiritual não é um chapéu que fica andando, sobrevoando a sua vida. Ela tem que aterrar numa vida concreta e Deus tem que fazer história na sua história. Compreendem? Deus não tem que estar desconectado de mim, Ele tem que estar em mim. A nossa vida Deus quer vivê-la. Deus quer viver conosco, não é uma relação escolar. Ele quer viver na profundidade da sua vida. Fala, Filó, mas a minha vida é tão basiquinha, eu não faço nada. Eu só cuido dos meninos, do marido, da casa, é lá mesmo que Ele quer. Compreendem? Deus quer viver conosco o nosso dia a dia todo. Seja a vida mais miserável que a gente considere que tenha. Porque é somente essa vida miserável que Ele quer transformar numa coisa extraordinária. Porque Deus é extraordinário. Não existe ninguém como Ele. Então vamos aprender isso, não é? Que Deus tem um projeto na nossa vida, mas que eu preciso aprender a silenciar diante do meu Deus, para que eu dê conta daquilo que a vida bater em mim. Eu não posso escolher aquilo que vai chegar, mas eu posso decidir como eu vou viver a partir daquilo que chegar. E eu tenho que viver a dor, o sofrimento, tudo que chegar, pensando nessa frase, é no silêncio e na confiança que reside a minha força. Por que você está de pé? Porque eu confio naquele que é capaz de me sustentar, daquele que não tem impossível para Ele, aquele que pode mudar qualquer coisa em qualquer minuto, porque Ele é Deus e ninguém pode com Ele. O poder dele é ilimitado. Só Deus pode tirar do mal um bem, senão Ele não seria o Todo-Poderoso. Então seja lá o que te acontecer, Ele pode mudar toda a história em uma fração de segundo, porque Ele é Deus, guardem isso. E deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus te transformar. Vamos pedir a Ele, fala, Jesus, me ajuda, aquilo que eu falei de manhã. Deixa Ele ser esse barro na mão dEle. E se Ele achar que a massa não está indo bem, e que a obra não está indo bem, fala, quebra, Senhor. Pega meu coração que está duro, que a sua palavra não consegue penetrar. Quebra. Isso é um coração contrito. Essa é a imagem do coração contrito. Quebra meu coração, esmigalha a terra. Quando a terra está muito seca, não adianta jogar água, que ela fica parada por cima. Então a palavra fica na superfície, ela não entra. Quebra, Senhor, igual eu faço com a terra. Quebra a terra, quebra o meu coração, para que a palavra possa entrar, possa empapar o meu coração e possa fazer crescer frutos. O fruto de amor, de misericórdia, como o Senhor me ensinou. Me ajuda a ter os mesmos sentimentos do seu coração. Me ajuda a ter os mesmos pensamentos que o Senhor. E me ajude somente a amar aquilo que o Senhor ama. Me ajude somente a ter a vossa santíssima vontade. Me ajuda que somente eu deseje aquilo que o Senhor deseja. Que eu sonhe somente com aquilo que o Senhor sonha. De tal forma que eu esteja tão fundida no Senhor, que meu coração já esteja enxertado. E que as palavras não precisam mais, Senhor. Porque eu estarei tão extasiada diante de tanta beleza, que eu possa somente contemplar aquilo que é absolutamente extraordinário. Que nessa quaresma de São Miguel, Deus se compadeça da nossa miséria e conceda a mim e a cada um de vocês a graça do silêncio, para que a gente possa ouvir no fundo da nossa alma que a nossa vida é bem-aventurada
e que Ele, somente Ele, é a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.